É um animal muito livre e, portanto, nos traz essa liberdade. Consegue ampliar nossa percepção sobre nós mesmos. Nos ensina a enfrentar o novo e o desconhecido. É a medicina da visão ilimitada. Estimula nossa criatividade e ajuda a iluminar a escuridão. Eleva nossas orações para o universo. Algumas pessoas falam sobre ganhar a visão de águia ou o poder águia. Hoje nós vamos falar sobre robustez. Como chegar neste meio termo entre o frágil e o antifrágil. Vamos hoje tentar teorizar um pouco mais desse poder, dessa força que é de suma importância para todos nós. O que é estar imune a informações insignificantes? Estar imune a provocações insignificantes. Você já parou para perceber que a pessoa que ela tem força e poder, ela não liga geralmente para certos tipos de pessoas, certos tipos de provocação, ela está um patamar acima disso? Geralmente a gente pensa que a pessoa ficou ofendida, pensa que a pessoa ficou preocupada com aquilo, mas naquele momento, naquele embate, seja de funcionário com o patrão, ou às vezes de um gerente com o dono da empresa, e há uma divergência de opiniões, às vezes o gerente está pensando há 10 anos à frente, né? E só que o dono está pensando em fazer essa empresa viver e se tornar secular, vamos dizer assim, uma empresa que atravessa os séculos. Então, às vezes o gerente está preocupado com 10 anos para frente, mas o nosso proprietário aqui, o dono, ele vê o seu filho, o seu neto gerindo aquela empresa, no futuro ações da empresa, então o pensamento dele está no macro, numa coisa muito maior. E às vezes isso, porque muita gente não gosta disso, porque isso faz com que a gente se sinta, às vezes, insignificante. A gente, até mesmo no atrito, quer ser e receber atenção. Isso existe desde quando nós somos criança. Às vezes uma criança, para chamar a atenção, ela provoca seus pais, ela irrita seus pais, tudo no afã de que eles apenas observem e olhem na direção daquela criança. Então, o ser humano tem algo apelativo e a gente vai aprender aqui hoje, conversando sobre este arquétipo maravilhoso, que a gente, se quer um dia assumir a postura e o conhecimento, essa ressonância de um arquétipo superior, a gente tem que trabalhar de uma forma diferente. A gente tem que, digamos assim, alcançar essa relevância na nossa vida. E hoje a gente vai falar de item por item, talvez para que você consiga compreender como que funciona essa pessoa que está nessa potencialidade de ressonância que a gente está falando aqui nesse vídeo. Como ter autocontrole em situações difíceis. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes que a gente tenha que trabalhar nos arquétipos fortes. O que a gente pode fazer hoje na sociedade moderna que nos ajuda a evitar problemas e ter que desperdiçar a energia do autocontrole. Todo autocontrole já mostra um controle, ou seja, existe uma observação e existe um gasto de energia proporcional ao nível de dificuldade que existe naquela tarefa que a gente está administrando. O primeiro passo, a própria primeira fala minha já diz, é evitar o esforço desnecessário, ou seja, o gasto de energia desnecessário. Existe muita gente que gasta a sua energia em muita coisa, a sua atenção em muita coisa, e autocontrole indica que você define importâncias, você define aonde colocar a sua atenção. Qual é o melhor lugar para você colocar essa atenção, essa energia? Afinal de contas, muitas vezes o seu sim vai implicar na responsabilidade, vai implicar num conteúdo interno seu, num tipo de conhecimento que às vezes você não quer acionar naquele momento. Podemos dar um exemplo, um amigo seu lhe chama para fazer um curso. Oh, me ajuda a fazer vamos comigo fazer um curso? Esse curso, mas para que esse curso? Aonde eu vou chegar? Em que ele é útil nos meus objetivos? Muitas vezes aquele afã emocional da insegurança do outro vai tentar te provocar a ponto de que você desperdice uma energia naquele tempo. Ou seja, tempo é energia. Quando nós falamos aqui, são pessoas que conseguem entender que seu tempo é valioso, no sentido, o descanso é para ganhar energia, para você
lutar pelos seus objetivos. Então o seu descanso é importante, ele não pode ser trocado. Porque você está sem fazer nada naquele momento, esse momento é importante para melhorar suas ideias, melhorar essa maquete pessoal sua. E uma pessoa águia, uma pessoa de autocontrole, quer dizer que ela vai controlar, ela não quer dizer que ela não terá problemas. Você terá problemas, eu terei, mas a questão é como organizar tudo isso. Como a gente vai estabelecer cada coisa no seu quadrado. Como eu já falei aqui, o quadrado de Saturn, a importância de você dividir em 25 partes, às vezes um problema da sua vida ou até mesmo um objetivo. Então é muito importante você saber dividir e organizar os problemas. Isso simboliza autocontrole. E o tempo é fundamental para isso. Talvez um estilo que se pareça muito com o estilo águia é o estilo estoico. O que é o estilo estoico? Quer dizer que você vai ser uma pessoa fria? É uma pessoa mais racional. Ou seja, geralmente aonde eu consigo manipular ou resolver problemas, se não no que está na minha frente. Às vezes o que está distante, longe, talvez eu resolva com um telefonema se eu tiver um gerenciamento dessa área. Mas se não, eu tenho que tirar minhas preocupações, minha energia mental de lá e colocá-la neste local que eu estou trabalhando. Então o estoico, ele é muito assim, ele vai ser aquela pessoa que trabalha com o problema que eu posso resolver hoje. O que eu só posso resolver amanhã, eu só vou me preocupar amanhã. Eu tenho que fazer muito bem feito o que eu estou fazendo hoje. E isso é estoicismo. É você estar aqui, agora, empregando toda a energia que você pode neste objetivo. Essa pessoa águia geralmente é assim. E isso faz ela ter um autocontrole. Quando ela tem esse discernimento de dividir as tarefas. Tal hora eu faço isso, tal hora, amanhã eu vou deixar isso, eu vou resolver aquilo, vou falar com tal pessoa em tal hora. Então ela tem um horário para ligar, ela tem um horário, ela segue aquela codificação, aquela organização que ela montou. Então ela vai colocar item por item e ela vai traçando. Opa, resolvi, agora eu vou nisso, agora eu vou nisso. E isso é fundamental e serve como uma escola para a gente, porque é uma coisa que você vai ter que praticar sempre. Não é porque eu estou falando agora que simboliza que você vai fazer. Muitas vezes você não vai fazer isso aí. É tido que o sábio moderno, ele tem um estilo. E o estilo ele é feito de itens. Como é que eu vou reconhecer esse sábio moderno? Como que eu vou observá-lo? Na sociedade, no dia a dia, aonde ele está, como ele age. E de repente, você vai ver que você tem um sábio, às vezes, por perto, e você não sabe. E principalmente esse sábio estoico que a gente está falando aqui. O primeiro item é que esse sábio transforma o medo em prudência. Você pode imaginar que às vezes o medo é ruim, que às vezes o ter medo indica fraqueza, mas a realidade é que todos nós temos medo. O medo habita em todos nós em porcentagens diferentes. Depende do grau de consciência que você tem do que vai enfrentar. Muitas pessoas dizem que não tem medo, mas não tem grau de consciência do que vai enfrentar. Outros têm essa consciência e têm esse medo, mas isso gera uma prudência. O que prudência? Ora, se você conhece uma estrada, ouviu falar sobre uma estrada, que ela tem muitos buracos e que ela é muito ruim, primeiro passo, você não vai viajar à noite naquela estrada, sob risco de estourar um pneu, capotar o carro, se perder, a estrada não tem sinalização. Então quando alguém diz, olha, essa estrada é muito perigosa, você vai acordar mais cedo e vai dirigir mais devagar. Ou seja, você vai trabalhar com mais prudência. Então, esse sábio que a gente está falando é aquela pessoa que você vai perceber que ela trabalha com mais prudência. Essa pessoa já está num modo de arquétipo superior, tá? Já está indo para o topo. Ela tem prudência. Também temos aquele que transforma dor em informação. O que é isso? Quando eu estou sofrendo, às vezes por um erro pessoal, como alguém que não tinha essa prudência que nós estamos falando, então às vezes ela vai fazer uma atividade, ela não ganha um conhecimento antes, ela não faz um treinamento antes, ela não faz uma simulação antes, e isso às vezes acarreta em perdas, seja financeira ou física. E às vezes isso aí dói na pessoa, dói, produz uma catarse, a pessoa vê que, poxa, ela não deveria ter
colocado o dinheiro dela ali, comprado agora e, poxa, descobriu que tinha algo mais barato. Então ela não usou os arquétipos, ela não usou a força interior para tomar as atitudes do dia a dia e fazer a ação. Então, esse sábio é alguém que aprende com a dor. Errei, tudo bem, mas errar 2 vezes, aí, né, a primeira vez é humano, a segunda, já porque você tentou do mesmo jeito. Na terceira, né, aí é um arquétipo inferior. Também essa dor pode se tornar, além de informação, ela pode se tornar conhecimento. E conhecimento pode gerar sabedoria. Muitas vezes essa pessoa gera sabedoria e depois ela tem condições de falar para uma pessoa, olha, não siga nesse caminho, não pega essa direção porque eu peguei e eu sofri com isso, eu apanhei muito, então vou dizer para você, pula essa etapa que você vai estar bem. Se a pessoa aprender a ouvir, ela ganhará um grande tempo, né, no destino dela, ao invés de gastar energia e tempo, né? Bom, quem fizer isso é um arquétipo inferior. O sábio sabe que existem erros em qualquer início, em qualquer começo de projeto. É muito difícil você acertar logo de cara. Às vezes o erro é justamente o que molda exatamente o jeito que você tem que ir. Às vezes você começa um projeto, mas às vezes começa muito rápido e ele precisava mais prudência. Às vezes quantas pessoas montaram negócios, vocês se lembram, na época da pandemia, e seus negócios e empreendimentos vieram à falência. Justamente naquela época, eles começaram a empreender toda a energia que eles tinham, gasto, dinheiro, numa época que 1 mês depois estourou toda aquela desorganização social que causou aquele problema. A pessoa estava errada? Não. Acontece que nós lidamos com forças invisíveis e coisas que não estão ao nosso alcance. Portanto, começar devagar, às vezes ir vendo como funciona o mercado, como o mercado te aceita, como as coisas funcionam, é uma tática de você perder menos. E todo arquétipo forte, ele é muito mais prudente, como eu comecei falando aqui das características deste arquétipo forte. É geralmente o topo do totem que a gente fala aqui. E por fim, esse arquétipo, ele tem desejo de realizações, ele tem força de realizar, ele tem fome de realizar. É que eu falo, o arquétipo vai ficando forte dentro de você quando a fome aumenta, quando esse desejo começa a pegar fogo. E aí isso não te para, e não tem como parar mais você se torna muito forte. E isso faz toda a diferença numa pessoa que possui o arquétipo superior ou o totem superior. Nós vamos continuar falando aqui sobre os arquétipos. Espero que você se inscreva no canal, deixa seu like, deixa um comentário aqui, né? Coloca alguma coisa que ajude o canal aqui ou compartilhe, tudo isso já ajuda bastante, tá? A gente vai falar em outros vídeos, serenidade, profunde seu coração, muita calma, que as respostas vão chegando pouco a pouco. Tenha essa prudência dos arquétipos superiores.